Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite. Quando? Dia e? Noite. Dia e noite. Qual é o mês? Tá ligado aí, dona Maria? Kislev. Ok. Essa palavra aqui é importante. Eu faço, que eu hoje faço perante ti dia e noite. Ela tem a ver dia e noite com Kislev. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Só até aí, feche teus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, nós te damos graças nesta noite. Vou aqui fazer uso da tua palavra. Não sou ninguém sem o Senhor. E entrego nas tuas mãos meu irmão e minha irmã que aqui estão. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado e engrandecido nesse lugar. Muito obrigado por todas as suas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, o que é o livro de Neemias? O livro de Neemias é o resultado de uma guerra. Essa guerra está relacionado a Daniel, está relacionado a Israel, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque, na verdade, Daniel está cativo na Babilônia. Então, esse cativeiro é resultado de Nabucodonosor entrando em Israel e destruindo tudo. E aqui está as ruínas no livro de Neemias. O livro de Neemias é resultado do que Nabucodonosor fez em Israel. Ele entrou lá, destruiu tudo. E aqui é a última vez que se ouve falar da Arca da Aliança. Depois disso, nunca mais se ouviu falar, porque Nabucodonosor entrou em Israel, destruiu os muros, destruiu a cidade e levou cativo Daniel, Israel, Ananias e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, entendendo que Sadraque, Mesaque e Abednego é um nome dado pelos deuses da Babilônia. Pois bem, então, esse resultado aqui é o resultado de uma guerra. E agora Neemias está diante de destroços. E agora Neemias ele toma a decisão de restaurar. E quando eu li, já preguei essa passagem por muitas vezes na nossa vida, e eu vou aqui, na verdade, compartilhar com vocês que toda guerra deixa ruínas. E o que é mais interessante no livro de Neemias é que
Neemias, nessa história, foi o único que se incomodou com as ruínas. E na verdade, irmãos, toda guerra, ela deixa destroços. E isso aponta muito para cada um de nós aqui nesta noite. Nessa semana agora, que bom que está só vocês aqui, que agora vou falar de algo de Deus assim para a minha vida. Eu e Cláudia, nós fomos um congresso de pastores esse final de semana agora. Falando aqui que só está a gente, mas está gravando aqui no Facebook, no Facebook. A mensagem vai ficar lá. Hã? Não, vou falar. E esse final de semana nós fomos num encontro de pastores. Eu me inscrevi, foi sexta, sábado e domingo, e até então eu não ia levar a Cláudia, né? Porque a Cláudia não estava no script, porque tem que pagar. Mas os nossos pastores, quando soube que a Cláudia não iria, não, ela tem que ir, ela não é a tua ajudadora, ela não está lá na guerra também, então a esposa tem que ir, fomos. Eu te confesso que eu não queria ir, porque eu estou trabalhando muito e queria trabalhar no sábado, né? Na sexta-feira eu tive trabalho e Cláudia falou, não, eu falei para a Cláudia, então nós vamos no sábado. Ela disse, não, se é para ir, vamos sexta, né? Pega logo a janta. Pô, falei, tá bom. Eu trabalhei, nós chegamos à noite lá debaixo de muita chuva, não gosto de viajar à noite. Foram 3, quase 4 horas de viagem e fomos. Não esperava absolutamente nada. É mais um encontro como outros que eu já fui muitos. Pois bem, quando chegamos lá, fomos ministrados por um pastor de São Paulo. Ele ministrou na sexta-feira, pregação maravilhosa. No sábado o negócio ficou estreito. E no sábado, a palavra, quando ele pegou tudo, a palavra foi traição. Escute isso. Traição. A palavra foi essa. E quando ele falou de traição, ao decorrer do texto, ele usou o mesmo texto que Deus me deu em janeiro. Que às vezes nós tratamos filho pródigo como se fosse ovelha perdida. Eu já devo ter falado isso aqui. Que existe pessoas que a gente vai atrás. Lembra da ovelha perdida? Deixa as 99 e vai atrás junto? Tem pessoas na nossa vida que a gente vai atrás. Mas tem gente na nossa vida que é igual o filho pródigo. Deixa ir. Não sei se vocês já ouviram ao longo do tempo eu falar isso. Deus ministrou. Quando chegou lá de falar de traição, escute isso. Ele falou de traição e falou esse texto também, usou esse texto. Irmão, parecia que você não tem ideia. Agora vem o pior. Quem nos traiu estava ali. Pensa isso. E Deus, então, quando nós somos traídos, traição é uma guerra. É um momento de muita guerra. Quando nós somos traídos, nós focamos muito no traidor. E não percebemos o estrago que o traidor fez na gente. Escute só. Porque, na verdade, o tempo vai passando e a gente foca no traidor. A gente critica o traidor. A gente fala do traidor e não percebe na gente o que aconteceu quando o traidor nos traiu. E lá Deus me fez ver o estrago que ele fez em mim. Estou falando eu, pastor João. Lá na mensagem, sabe? Quando começou... Irmão, você tem uma ideia, teve gente que sabia da história que veio nos abraçar e chorar com a gente. Porque disse assim, pastor João, eu ouvia vocês na hora da mensagem. Vocês. Ainda bem que vocês sobreviveram. Nossos pastores vieram chorar com a gente, abraçou a gente. Lá eu fui ver
lá eu fui perceber, na mensagem ministrada lá, eu fui perceber o quanto eu estava em ruínas. Sabe, irmãos? O quanto de estrago foram feitos em minha vida. Estou aqui compartilhando com você, mas eu pregaria isso, como eu disse, está sendo gravado ali. Eu tenho botado a nossa mensagem tirado do Facebook. Eu estou botando no YouTube também. Botei a última agora que eu ministrei aqui. Então lá eu percebi o quanto de estrago tinha acontecido comigo durante toda essa guerra. Acredito também na vida da minha esposa. Então, o que Neemias está fazendo, ele está, na verdade, tentando restaurar, ele está diante de ruínas que foram resultados de guerra. Sabe? Porque todos nós, mas estou falando de mim, mas nós precisamos às vezes olhar para a gente e ver o que restou das guerras que nós enfrentamos lá atrás. Porque a gente vai levando a vida de estar tudo bem. A gente vai levando uma vida de estar tudo bem. Vamos levando uma vida de estar vindo para a igreja. Vamos levando a nossa vida. E focando e criticando sempre. Claro que o que causou as ruínas tem culpa. Sabe? Não estou tirando a culpa dele. Mas eu estou querendo que a gente olhe para a gente e veja e tentar ver o que as guerras passadas deixou na gente. Porque às vezes a gente pensa que não deixou nada, mas deixou. Porque muitos dos resultados e reflexos de quem eu sou hoje, eles são o resultado de ruínas que ainda está aqui. E lá eu tive uma experiência com Deus, e que Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é soberano, Ele conhece o meu interior e o teu, e Ele vai te pegar uma hora e vai tratar você, Ele vai tratar a mim, não importa quanto tempo passa, não importa para onde você vai, para onde eu vou, Deus vai tratar a gente, porque o desejo de Deus é que a gente seja pleno na sua presença. Sabe por quê, irmãos? Porque ruínas nos faz muito mal. E nós, então, não percebemos, ao longo do tempo, que o que estamos refletindo hoje é reflexo de guerras que aconteceram lá atrás. E Neemias agora chega diante de ruínas e a decisão que ele toma é o quê? Vamos restaurar. Restauração é a palavra que nós precisamos para a vida da gente. Mas você só vai restaurar aquilo que tu vê que está em ruína, porque se você não perceber, você vai, como eu disse, vivendo a vida. Às vezes você é rancoroso com alguém, às vezes você é ignorante com alguém, às vezes você tem reflexos de ruínas. Às vezes quem você é hoje é simplesmente estar refletindo o que fizeram contigo. Porque a guerra de Israel, a guerra não foi permissível. Entraram em Israel, Nabucodonosor entrou e destruiu tudo e não pediu licença para ninguém. Porque é assim que faz com a nossa vida. Ninguém pede licença para entrar e destruir o meu interior. Simplesmente entraram e destruíram. Simplesmente entraram na minha vida e me traíram. Simplesmente entraram sem pedir licença, assim que Nabucodonosor fez. Entrou, destruiu e ainda levou. Sabe o que levou de nós? Alegria. Nabucodonosor levou a alegria do povo. Você lembra lá no livro de Salmos, não lembro agora, que a minha boca se encheu de riso. Entende? Aquilo ali é uma alegria que havia sido roubada. Aquele povo estava no cativeiro.
Então, a palavra de Neemias diante das ruínas foi: eu não posso me conformar, eu vou restaurar esta cidade. Sabe por que ele precisava restaurar? E você percebe, irmãos, que havia muita coisa para ser restaurada, mas ele foca nas muralhas. O que Neemias fala é: vamos restaurar, primeiro restaura os muros, para depois restaurar as portas. Neemias não começa a dizer: vamos restaurar primeiro o interior, porque tudo estava destruído, o templo estava destruído. Neemias não fala: vamos reconstruir o templo do Senhor, ele não fala isso. Ele diz: vamos reconstruir os muros. Sabe por quê? Porque a guerra nos deixa indefesos. Nós que entramos em guerra e achamos que saímos limpo e ileso, nós não percebemos que nós nos tornamos muito sensíveis, sabe? E precisava restaurar os muros, porque senão outro se restaura a parte interna, se restaura o templo, se restaura as casas e não restaura os muros, o inimigo ia entrar de novo e ia destruir tudo de novo. Então nós precisamos, nessa restauração, nós precisamos aonde devemos começar a ser restaurado. E há tantas pessoas, essa semana eu conversei com alguém, e é muito notório pessoas que são machucadas, porque quando você conversa com ela, ela fala da história, vem um mal muito grande, um rancor, e vem uma tristeza, e a maioria das pessoas choram muito quando falam do determinado assunto. A primeira coisa que nós decidimos nessa restauração interna é nunca mais falar sobre esse assunto. Né, Cláudio? Nós decidimos no carro: a partir de hoje não tocamos mais no assunto. A partir de hoje a gente não fala mais sobre isso, porque faz parte da restauração. E Neemias agora, ele diz: precisamos restaurar o templo. Eu não posso me conformar. Eu vou lhe dizer aqui para vocês, talvez não, eu tenho certeza que essa desconstrução refletiu muito até na nossa igreja, refletiu muito até no meu comportamento com a igreja, refletiu muito até no trabalho com a igreja, refletiu muito, porque sabe, irmãos, tudo que não está acontecendo, ninguém tem culpa. Quem tem culpa é o pastor, entende? Ninguém tem, mas nós somos reflexo. Até domingo éramos reflexo, resultado de uma guerra. Mas lá Deus começou a obra de restauração na nossa vida. Você pode dizer amém? E Neemias, ele começa agora os passos para a restauração. Quais são os passos para nós entrarmos num processo de restauração? Capítulo 2, versículo de número 16. Olha isso. Primeiro passo para a restauração. Neemias pega, então, ele, quando soube do que estava acontecendo em Israel, ele então, primeiro ele vai orar, fala com o rei, pega o cavalo e vai embora lá. Ele junta um monte de homens com ele. Vamos ali comigo? Já viu aquele negócio? Ali aonde? Depois eu te falo. Foi isso que Neemias fez. O texto está dizendo que Neemias entrou na cidade com um monte de cavalos, com um monte de cavalheiros junto com ele, e passou e começou a olhar tudo que estava desconstruído. Todas as ruínas ele começou e disse assim, e a palavra diz assim: e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia.
porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem ao magistrado, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. O processo de restauração não é qualquer pessoa que precisa saber. A primeira pessoa que o Neemias falou foi, quando você vai ver o capítulo 1, nos primeiros versículos, a Bíblia diz que quando Neemias soube, a primeira pessoa que ficou sabendo que ele precisava restaurar o escudo era o Senhor. Essa foi a primeira pessoa. A segunda pessoa foi o rei. Porque tem coisas que nós só precisamos contar para quem vai nos ajudar. E o rei foi a pessoa que ajudou ele. O nosso grande problema é contar coisas íntimas para quem não vai acrescentar na nossa vida. Para quem não vai nos ajudar e não tem uma palavra de bênção para te dar. Então existem coisas na nossa vida que é primeiro o Senhor. Esse processo de restauração escute isso, o processo de restauração é inevitável. Você pode correr desse processo, mas Deus vai te pegar na esquina. Porque é necessário você ser restaurado. Eu me lembro quando eu me casei, a Cláudia viveu, tem o testemunho dela, a história da Cláudia foi, o pai dela morreu, depois a mãe dela morreu, tinha 15 anos sua mãe quando morreu, e Cláudia agora vai viver com os parentes, e foi muito maltratada, sofreu muito, foi muito humilhada, e agora, imagine só, eu caso com a Cláudia, quando eu caso com ela, e agora ela, às vezes a gente sentava para conversar, ela contava o que ela passou, ela entrava numa angústia, ela chorava todas as vezes, vinha aquele nó na garganta, e ela agora entra num processo de transformação, é inevitável. É inevitável você dizer que não precisa ser transformado, você não precisa ser reconstruído, é inevitável. Você vai precisar entrar num processo de reconstrução, porque quem não passa por um processo de reconstrução cospe amargura. E Cláudia, hoje, durante muito tempo, ela fala com muita paz, porque Jesus entrou e transformou, mudou e reconstruiu os muros. Mas o processo de Neemias, ele começa, Neemias não falando com ninguém. Sabe, irmãos, a palavra fala de uma mulher, vocês vão se lembrar aí que eu me esqueci, ela fala de uma mulher que o profeta manda ao seu servo, eu lembro do nome do servo, Geazi, Eliseu, e Eliseu manda o servo, vai lá perguntar para aquela mulher o que ela tem, e o filho dela acabou de morrer lá, e o marido dela, filho ou marido, não sei, não lembro, filho, isso, ela teve um filho, e o filho dela morreu, e agora o profeta manda Geazi perguntar, e Geazi disse, está tudo bem? Vai tudo bem. E ela diz o quê para o servo? Vai tudo bem. Estava tudo bem? Não, mas ele não era a pessoa para se falar do problema dele. O negócio dela era com o profeta. Portanto, Neemias sabia, Neemias depois tinha que falar com todo esse povo. Só que não era o momento, ele já tinha falado com as pessoas que iriam resolver o seu problema. E as pessoas que vão resolver o nosso problema é a mesma coisa de Neemias. Primeiro, Deus. Neemias agora abre o seu coração para o Senhor, faz uma oração, e agora o rei pergunta para ele, você está tão triste, aconteceu alguma coisa? Ele disse, agora, é a deixa. E Neemias agora conta. Conta para quem pode ajudar, porque o rei manda carta para liberar madeira, para liberar construtores, para liberar a ajuda.
Primeiro processo de construção, de reconstrução. Fale com quem vai ser bênção para a sua vida. Segundo processo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan. Qual é o outro mês do capítulo 1? E qual é o do capítulo 2? Gravou os dois? Sled e Nissan. Grave isso, tá bom, irmãos? Tá gravado aí? Você vê que no capítulo 1 fala no mês de Sled. No capítulo 2, no mês de Nissan. Isto é, preste atenção aqui. Ele fica sabendo no mês de Sled. Ele fala com o rei no mês de... Entenderam? Ele fica sabendo do que estava acontecendo lá, os muros derrubados no mês de Sled. Mas ele só fala com o rei no mês de Nissan. Entenderam? Ok. Depois eu falo sobre isso. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Astaxerxes, estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho, dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, e tenho sido consumido, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo. Sabe qual é o problema de gente que precisa ser reconstruída? Não fala a verdade. Quando o rei pergunta para ele assim: você está tão triste? O que houve contigo? Ele falou assim: eu estou triste sim. Estou triste porque o meu povo sofreu, o meu povo foi levado cativo e a sua cidade está em ruínas. Neemias falou: verdade. Sabe qual é o problema de muita gente? Que a gente está vendo que ela está triste. A gente está vendo que ela está passando por luta. A gente está vendo a cara dela que ela não é a mesma pessoa, e a gente diz assim: irmã, está tudo bem? Ela diz: está tudo tranquilo. Não está. A primeira coisa para reconstruir o meu muro é ser verdadeiro com quem vai ajudar. Eu estou cansado de perguntar às pessoas: eu estou vendo que ela está passando pelo vale. E irmã, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem. Não está. A gente está vendo que ela está passando por luta, a gente está vendo que ela está passando por dificuldades. Sabe por quê, irmão? Porque o rosto é o reflexo da alma. O rosto, a fisionomia, assim como ela brilhanta quando estamos cheios do Espírito Santo, assim também quando ela está passando por luta, ela não consegue esconder dos perceptíveis. Aí você pergunta, como o rei perguntou, e olhou o semblante de Neemias, ele estava triste, ele estava amargurado, mas sabe o que ele disse? Não, está tudo bem, foi isso? Não, ele disse assim: não está tudo bem, eu estou aflito, eu estou angustiado, porque como não deveria estar vendo o meu povo passando o que ele passou? Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece quando a gente é verdadeiro com quem tem que ser verdadeiro? A gente corre o risco de ser abençoado. Imediatamente Neemias foi abençoado. Então, irmãos, o processo de reconstrução, nós precisamos ser verdadeiro com quem vai ser bênção para a nossa vida. A gente precisa parar de parar de esconder as verdades em nós. Porque todo mundo está vendo. Eu sou uma pessoa, nunca falei em línguas na minha vida. Nunca profetizei. A única profecia que eu falo é a profecia da palavra.
mas eu tenho algo comigo. Se você não estiver bem, eu consigo sentir. Se alguém que tem uma afinidade, sabe, comigo, passar perto de mim, eu consigo sentir, parece que tudo aquilo vem em cima de mim. E eu consigo, mas 99% você vai até e pergunta assim, está passando por algum momento difícil, eu preciso de ajuda, está tudo bem. Mentira. O processo de reconstrução de nossa vida tem a ver com ser verdadeiro, tem a ver com não mentir, tem a ver com não esconder o que está passando dentro de nós, entendendo que isso daqui tem uma relação com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo da reconstrução? Falar com as pessoas certas. Neemias foi verdadeiro com quem? Com aquele pessoal que foi com ele? Não, foi verdadeiro com o rei. Sabe o que aconteceu? Sendo verdadeiro, o rei ajudou, patrocinou tudo. E se Neemias dissesse, não, está tudo tranquilo, está tudo bem, eu só estou com um pouquinho de dor de cabeça, não é assim que os outros falam? Mas não, se ele omitisse, ele não seria abençoado. Mas a Bíblia diz que ele foi verdadeiro. Número 3. Número 3. Número 3, Neemias, ele chega na cidade e ele vê os muros estão em ruínas. E agora ele vai construir. A base lógica da reconstrução. Não se reconstrói em cima de ruínas. Base lógica da reconstrução. Primeiro você precisa fazer uma limpeza no local, para depois você começar a reconstruir. Levítico capítulo 6, versículo 8. Levítico 6, 8. Aqui é bom aqui que já vem com 6, 8. Ó, quem falou? O senhor, vocês lembram do mês? Levi. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Está apontando para a pessoa do Espírito Santo. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e a porá junto ao altar. Para o fogo arder, volte não, por favor. Para o fogo continuar aceso, e arderá continuamente. Para o fogo ficar aceso continuamente, o sacerdote precisava tirar a cinza. Porque a cinza era resultado do holocausto que havia sido queimado. Então não podia queimar um outro holocausto com cinza. Entende? Então o que o sacerdote precisava fazer? Tirar as cinzas. Não se faz churrasco com o carvão que queimou do último churrasco. A gente precisa fazer uma limpeza. Sabe por quê? Porque o fogo não queima direito. Então, a terceira coisa na vida daquele que precisa ser reconstruído tem que fazer uma limpeza antes de construir. Nós precisamos ser tratados antes de entrar no processo de reconstrução. Nós precisamos entender o que precisamos e não do que o traidor precisa. Entende? Porque do que o traidor precisa, a gente sabe bem. Do que o que fizeram conosco, a gente sabe bem o que ele precisa. E muito bem. Mas não sabemos o que nós precisamos. Porque nós somos o resultado. Portanto, não dá para reconstruir em cima de ruínas. Nós precisamos primeiro limpar o local.
A Bíblia não diz que Neemias chegou com o povo lá e vamos reconstruir. Não, primeiro precisou tirar vou usar aqui, os tijolos das muralhas, porque as muralhas que cercavam a cidade dava para passar um carro em cima do muro. Os muros tinham de 5 a 6 metros de largura, porque era a fortaleza da cidade. Toda a riqueza da cidade precisava ser guardada. Por isso que Nabucodonosor ele entra, destrói tudo e saqueia toda a cidade, leva os nobres da cidade, leva as mulheres, crianças, leva todo mundo, leva toda a riqueza da cidade. Então a cidade precisava ser bem fortalecida. Então os muros, não estou falando de muro como o nosso aí, estamos falando de muros de 5 a 6 metros de largura. Imagine agora aquele muro vai abaixo, imagina quantos destroços tinha. Mas o processo de reconstrução precisava limpar. Guarde essa palavra. Não dá para reconstruir história e ainda com resíduos da guerra passada. Não dá para construir projetos com resíduos da guerra passada. Eu preciso entrar num processo de limpeza. Você pode dizer amém? Bom, vamos falar sobre Nissan. Vamos capítulo 6 de Neemias, versículo 15. Aí nós vamos entrar no Nissan e Slav. Nós aqui estamos lendo quando se acaba a construção do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. A construção do muro, a reconstrução, levou quantos dias? 56. Pois bem, quando Neemias, no capítulo 1, ele fica sabendo que é no mês de Slav, é entre novembro e dezembro. Gravou? E agora no capítulo 2, ele vai o quê? Falar com o rei. No mês de março e abril. Vamos dizer que seja novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. Isso quer dizer, nós lemos o capítulo 5, que ele orou durante 4 meses, de dia e de noite, todos os dias. Quando a gente vê o tempo que ele levou construindo, a gente percebe que ele orou mais do que o tempo de construir o muro. Quando a gente ora mais por um processo, quando a gente ora mais, quando a gente entra num processo de oração por determinada coisa, está muito relativo, o tempo da tua bênção está muito relativo ao tempo da tua oração. Quanto mais a gente ora, mais rápido será a construção das nossas vidas. Quanto mais tempo a gente gasta, o problema nosso é que a gente não gosta de orar muito tempo, né? Nosso corpo físico, eu vou pregar aqui 1 hora sobre a oração, vai ser uma palavra abençoada de Deus para a nossa vida. O nosso corpo humano, ele não se inclina às coisas de Deus. Não adianta. Para vir para cá é uma luta, para vir para orar, para vir para isso. Eu consegui descobrir que orar de madrugada é melhor do que orar quando vai dormir. E eu descobri isso para mim. Não tem ninguém me enchendo a paciência, sabe? Eu acordo, já vou orar. Eu sei que o sono, no primeiros dias, o sono, porque o nosso corpo não está inclinado a essas coisas. Mas o tempo de oração,
diz muito sobre o tempo em que Deus vai derramar as bênçãos sobre a nossa vida. Então, Neemias, quando ele fica sabendo no capítulo 1, ele passa 4 meses em oração, de dia e de noite, antes de falar com o rei. Quando ele fala com o rei, irmão, não tinha como não ser bênção para a vida de Neemias. Não tinha como o rei do nada se levantar para patrocinar toda a obra que Neemias fez. Irmãos, quando você vê a história de Neemias, da reconstrução, você vê Sanbalat e Tobias, os caras lá se levantando contra, um monte de gente se levantando contra ele, mas não interessa, eu orei antes. Não interessa quantos vão se levantar contra você quando tu ora antes. Não interessa quantas lutas vão se levantar, quantos não você vai ouvir. Eu orei antes. Entende? Não importa quantas portas vão se fechar, eu orei antes. Não importa quantos endemoniados vão se levantar contra você, eu orei antes. Eu passei muito tempo orando por esse processo, por essa bênção. Eu passei muito tempo, hoje o meu filho João Vitor, afastado da presença do Senhor há muito tempo, liga para mim, para a Cláudia, e mostra um vídeo lá, ele voltando para Jesus ontem. A Cláudia falou para ele, Cláudia disse para ele assim, meu filho, teu pai ora todos os dias de madrugada por você. Isso que aconteceu, eu orei antes. Nem nós. Portanto, o tempo da reconstrução será menor quando a gente ora mais. Quanto mais eu e você a gente ora, quanto mais a gente clama ao Senhor, espera que o que vai acontecer vai ser rápido. As portas quando abrir serão rápido. O que Deus vai fazer vai ser rápido, mas não desiste de orar. Pastor, mas eu já estou orando muito. Ora mais. Pastor, mas eu oro todos os dias. Ore mais, meu filho. Eu já tive gente aqui na igreja que desistiu de Jesus, porque ela conversando comigo dizia assim, mas eu já oro há tanto tempo e nada acontece. Eu dizia, ore mais. Ah, não, isso já era para estar acontecendo. Ó. Portanto, irmãos, do ano de Sleve, o mês de Sleve, novembro, dezembro, até o mês de Nissan, são 4 meses orando todos os dias, de dia e de noite. Mas o tempo que ele levou reconstruindo foi só 52 dias. Não deu nem 2 meses. Ó, nós não estamos falando de uma reconstruçãozinha. Nós estamos falando, como eu disse, de uma baita de uma muralha, em que algumas vezes eles tinham que construir com essa mão aqui, com a outra espada aqui, porque os inimigos podiam vir toda hora. Mas foram só 52 dias. Sabe por quê? Porque eu orei antes. Você pode dizer amém? Estou terminando já, tá bom, irmãos? Estou terminando. Capítulo 3, versículo 1, é importante isso que eu vou ler, que vamos ler aqui, para a reconstrução. Capítulo 3, versículo 1. Agora ele começa, pois bem. E levantou-se, pois, Eliasib, sumo sacerdote, com os seus irmãos, o sacerdote, e reedificaram o quê? Reedificaram o quê? A porta das ovelhas, a qual consagraram, levantaram as suas portas e até a torre de Mear, consagraram e até a torre de Hananel. Pois bem, restaurados os muros, agora chegou a hora de consagrar e reedificar as portas. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Consagrar o lugar onde pessoas vão entrar. Nesse processo de reconstrução, não pode ser mais qualquer pessoa que entra na minha vida. Não pode. Nós
Nós temos que parar com a mania das nossas portas estarem abertas para qualquer pessoa. Ele sabia, Neemias sabia que agora ele precisava reedificar as portas e consagrá-la. Por que se consagra a porta, irmão? Que doideira é essa? Por que se consagra e reedificam portas? Por que se consagra? Porque nós precisamos entender que é muito espiritual as pessoas que entram na nossa vida, na nossa casa. Tem demônios entrando junto. Há muitos demônios que estão entrando junto com pessoas para a nossa vida, para a nossa casa, estão invejando o que a gente tem, estão destruindo com olhares, estão falando. Irmãos, nós precisamos nesse processo de reconstrução. Entrou em ruína, Nabucodonosor entrou e destruiu. Meu irmão, Nabucodonosor não entra mais não. Esses Nabucodonosor da vida não vai entrar mais na nossa vida. Sabe por quê? Porque esse Nabucodonosor uma vez entrou endemoniado e destruiu tudo, agora eu vou consagrar a porta. Agora eu vou reedificar a porta. Eu vou consagrar a porta, não é qualquer pessoa. Nós precisamos, irmão, pedir ao Senhor discernimento e sensibilidade para saber quem endemoniado está entrando na nossa casa. E a nossa oração tem que ser que entre a pessoa, mas o demônio fica por lá de fora. Porque assim como tem Deus usando pessoas para lançar palavra de bênção, tem demônio usando pessoas para lançar palavra de maldição. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque, deixe-me falar uma coisa. Não é nesse caso de Neemias, mas a maioria das pessoas que entraram na nossa vida, fomos nós que abrimos as portas. A maioria das pessoas que entraram e fizeram fuzuê, que destruíram muita coisa, que deixaram os nossos muros em ruínas, quem abriu as portas foi? Quem? A gente. Irmão, não tem bonitinho, não tem cheirosinho, não tem amiguinho, não tem parentinho. Meu irmão, não tem, tá com um demônio, fica pro lado de fora. Tem que ficar pro lado de fora. Sabe por quê, irmão? Porque somos nós que estamos abrindo porta. Porque uma coisa escute isso, uma coisa é Nabucodonosor entrar e destruir, outra coisa é a gente abrir a porta para Nabucodonosor mascarado. Porque tem um monte de Nabucodonosor mascarado, com carinha bonitinha, entrando e a gente dizendo assim, por favor, abre a porta aí, por favor. Quer um cafezinho? É Nabucodonosor? Não é Nabucodonosor, não. Disfarçado. Por favor, entra. Senta aqui, quer um cafezinho? E demônio veio junto. Aqui, ó. Reedificou a porta das ovelhas. A primeira coisa que ele fez nesse processo de reconstrução, tá, irmão? Ele está reconstruindo os muros, agora ele está reconstruindo as portas, sabe por quê? Porque Nabucodonosor entrou assim, ó, pau, pau, destruindo tudo. Agora tem os que entram destruindo que são melhores, né? Que a gente está sabendo que é inimigo. Mas os que vão fantasiados de amigo? Os que vêm fantasiados de bonzinho? E a gente está fazendo o quê? Ó, demônio, senta ali do outro lado ali, ó. Senta aqui, meu demônio, senta ali no outro sofá ali. Aqui. Nesse processo de reconstrução, nós precisamos ter critérios. Entenderam, irmãos? Falta 2 minutos para a gente acabar o culto, mas eu quero já terminar aqui. Você pode dizer amém aí? Bom, capítulo 3, versículo de número 5. Eu vou só
2 aqui que eu vou compartilhar também muito rápido com o irmão. A gente está falando ainda do processo de reconstrução, tá bom? 3:5. Vamos lá. Ao seu lado repararam, 3:5. E ao seu lado repararam os tecoitas. Ó. E ao seu lado repararam, estou falando das portas, os tecoitas. Porém, os seus nobres não submeteram a serviço ao serviço do seu senhor. Presta atenção. Ele contou com todo mundo para ajudar a reconstruir? Não. Os nobres não. Sabe quem é o nobre? Quem tem condição de ajudar. Ele está dizendo aqui que os nobres, aquela galera que está aqui que pode ajudar financeiramente, eles não puderam contar, porque eles não se submeteram a ajudar na reconstrução. Nesse processo, esquece. Você não vai contar com quem pode te ajudar. E não vai ajudar. Deus vai enviar quem não tem condição. Sabe por que Deus envia quem não tem condição? Porque quem não tem condição também vai ser abençoado nesse processo de te abençoar. Porque Ele vai tirar da onde não tem. Nesse processo você vai ver, irmão, nesse processo que tu vai ver quem é amigo e quem não é amigo. É nesse processo que infelizmente vem depois das ruínas, porque esse processo só vem depois das ruínas. É depois das ruínas, do momento difícil, que você vê quem é amigo e quem não é. Porque enquanto não acontece nada, todo mundo é amigo. Mas não é assim. Aí Deus precisa dar uma sacudida, porque aí você vai ver quem é amigo e quem não é. E nesse processo de que você mais vai precisar de ajuda, é que você vai ver que tem gente que pode te ser bênção para a tua vida e não vai ser. Mas Neemias deixou de reconstruir os muros por causa deles? Não deixou. Deus enviou socorro? Vai enviar sempre. Deus, sabe por quê, irmão? Porque no processo de reconstrução. Porque esse processo de reconstrução é Deus que enfia a mão dentro do nosso coração e catuca a ferida. Então Ele é responsável para enviar os recursos. Essa parte é com Deus. Vou terminar aqui agora. Capítulo 10, versículo 12. 6:12. Perdão, 6:10, capítulo 6, versículo 10. Olha isso, presta atenção aqui. Entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Irmão, essa proposta é de Deus. Neemias está focado em reconstruir. Um cara vai maliciosamente fala para ele o seguinte: pô, vamos para dentro da igreja, vamos fechar a casa e vamos, versículo 12, olha o que Neemias respondeu: e percebi que não era mas parecia de Deus chamar para orar. Que isso, chamar para orar não parece ser de Deus? Não era. E percebi que não era de Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Que demônio! Tem coisa que parece ser de Deus, irmão, mas não é. Para tirar o teu foco, para destruir a tua vida. Parece ser de Deus, mas não é.
Tem coisa que entra na tua vida, parece ser de Deus, mas não é. Mas sabe o que Neemias tinha? Discernimento. Sabia o que estava em jogo. O que estava em jogo era mais de Deus do que o convite dele. Entende isso, irmão? A gente precisa aprender a avaliar o que está em jogo. Nós precisamos entender, porque senão nós somos tão envolvidos, mas tão envolvidos por essa conversa mole, que a gente esquece de que tem coisas que é mais valiosa do que o que estão me propondo. Neemias agora faz uma avaliação, tem coisas que parecem ser de Deus, mas tão maneiro, mas tão legal, mas espera aí, ele precisava reconstruir os muros, e Deus já havia colocado no seu coração essa reconstrução. Deus já havia colocado, o teu coração estava envolvido naquela reconstrução, ele orou antes, olha isso. Agora tentam tirar ele do foco. E quando tentam tirar do foco, ele avalia. Isso é importante demais. Avaliar o que está em jogo. E quando ele faz essa avaliação, é muito legal. Parece ser santo isso, né? Mas o livro de Atos, capítulo 16, se eu não me falha a memória, Paulo e Silas entram numa cidade. Estou terminando, tá? Paulo e Silas entram numa cidade, quando chega lá, tinha uma menina que tinha um demônio de adivinhação. Paulo sabia que era demônio? Não. Paulo chega, prega a palavra. Sabe o que aquela menina diz? Grita no meio da multidão: ouçam o que esses homens estão falando, porque é de Deus. Meu irmão, essa menina é de Deus. Olha o que ela disse. Paulo está pregando a palavra dessa menina. Ouça o que esses homens estão dizendo, porque é de Deus. Paulo vai embora. Quando ele vai embora, o Espírito Santo fala assim: volta lá que é demônio. Paulo e Silas voltam e, em nome de Jesus, o Nazareno, saia dessa menina, aquele demônio saiu. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas não é. Nós precisamos avaliar o que está em jogo, porque às vezes a gente destrói coisas mais preciosas porque nós estamos sendo influenciados, pensando que é legal, mas é demônio. Fique de pé, por favor. Eu quero que você receba essa palavra. E Deus, então, tem mudado muito a minha vida da minha esposa. Deus nos levou àquele lugar, nós choramos, nós entendemos que foi Deus falando com a gente, e entramos num processo de reconstrução, sabe, irmãos? E continue orando pelo seu pastor, pela minha esposa, pelos meus filhos também, porque deixou tudo que nós vivemos, deixou muitas marcas, mas nós estamos de pé porque Deus tem um processo, tem um propósito nessa igreja, tem um propósito na nossa vida. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, de altar, como pastor, como servo de Deus: essa igreja vai encher muito. Escute isso. O que Deus está me fazendo e fazendo algumas pessoas entender que encher essa igreja é apenas um complemento. Entende? Não é o mais importante. O mais importante é que Deus está falando no processo. É que Deus está nos ensinando. A Bíblia diz, leio aqui muitas vezes Deuteronômio 8, Deus falando para Moisés. Moisés falando com o povo, que Deus diz assim: eu deixei o povo ter fome. Eu deixei o povo ter sede para ver o que está no seu coração. Então, nós estamos vivendo um processo. Deus está nos preparando para coisas grandes que vai acontecer nesse lugar. Mas Deus está preparando o que tem. Nós somos hoje os 5 pães e os 2 peixinhos de Deus.
Nós somos os 5 pães e 2 peixinhos. Os que estão aqui, os que têm vindo, que estão trabalhando, os que acreditam na promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Mas sabe, quando eu digo ser restaurado, eu não estou dizendo só a mim e minha esposa, porque tudo que aconteceu nessa igreja feriu muita gente, machucou também muita gente, sabe? E talvez nós, não só o pastor e a esposa, nós precisamos entrar num processo de, sabe, de reconstruir. Mas talvez não seja só a questão da igreja, mas seja a nossa vida. Porque, irmãos, entraram na nossa vida e fizeram arruaça. Essa é a palavra. Tem gente que entrou na nossa vida e fez uma bagunça. E agora está a gente aqui. Agora estamos vivendo a nossa vida. Então nós precisamos entrar num processo, tirar as cinzas, sabe? Tirar o que restou, tirar os entulhos. E Deus vai reconstruir tudo de novo. E deixe-me te dizer, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus vai reerguer um muro mais forte do que o primeiro. Um muro que Nabucodonosor nenhum vai conseguir destruir. Nabucodonosor nenhum vai conseguir entrar para destruir, para fazer arruaça. Porque o Senhor está nos ensinando. Amém? Feche teus olhos, por favor. É vocês que estão aqui que ouviram essa palavra. E que você saia abençoado desse lugar. Eu não tenho problema em ter que pregar para a igreja cheia e você pregar melhor quando a igreja está cheia. Não tenho esse problema. Estou aqui ministrando esta palavra para os que estão aqui nessa noite, para os que Deus trouxe nesta noite a esse lugar e que você saia daqui mais do que abençoado. Porque se nós queimarmos só um carvão, nós podemos pegar esse carvão e jogar no meio dos carvões apagados, que ele vai inflamar o restante. Então vocês são a brasa viva no altar de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada aqui.